Hoje começamos a série Por que ler a Bíblia? E a primeira resposta que eu gostaria de te dar a essa pergunta é: para uma vida abençoada. Diga assim comigo: eu preciso ler a Bíblia para ter uma vida muito abençoada. É possível nós termos uma vida abençoada sem ter tanta leitura bíblica, mas eu preciso te dizer que não existe algo que possa substituir quando você tem uma intimidade com a palavra de Deus, quando você tem de verdade conhecimento da palavra de Deus, quando você tem na palavra de Deus um tesouro que você tira as respostas para a tua vida. Existe uma bênção para a tua vida nisso incomparável. Por isso, nós precisamos entender a importância, a necessidade, a relevância de nós restaurarmos no cristianismo, aqui na família da fé, em tudo aquilo que nós proclamamos, no ensino dos nossos filhos, nas nossas casas, a presença da palavra de Deus, a presença da Bíblia, a presença do texto bíblico, da leitura bíblica, de falar sobre a Bíblia, de escutar a palavra de Deus, de ouvir pregações, de conversar com os amigos, de querer se importar o que a Bíblia diz sobre essa situação que eu estou procurando uma resposta. Isso faz o cristianismo, porque a palavra de Deus nos ensina que o próprio Cristo é a palavra revelada de Deus. Então, mesmo que nós vemos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João uma descrição de quem foi o Jesus que encarnou como homem nessa terra e viveu como homem e agiu e se relacionou e fez discípulos e teve amigos e operou milagres e foi um homem cheio do Espírito Santo e morreu na cruz e levou, então pagou o preço pelos pecados, venceu a morte, o pecado na cruz, teve todos esses feitos maravilhosos. Nós temos apenas esse episódio de Jesus se fazendo homem, descrito em 4 livros da Bíblia. Contudo, lá no livro de João, capítulo 1, a própria palavra de Deus declara que o próprio Jesus é a palavra. Então, nós entendemos que quando lemos a Bíblia nos outros momentos, nas outras instâncias, nos outros feitos históricos, nos outros momentos que Deus se revela de tantas outras formas, nós estamos falando de receber salvação de Jesus, nós estamos falando de conhecer melhor Jesus, nós estamos falando de sermos cheios da presença de Jesus em nossas vidas, porque se Ele é a própria palavra, quando nós lemos a palavra, o Senhor Jesus está falando conosco, é Ele que está se manifestando, e o Seu Espírito está crescendo dentro de nós. Então, a forma mais fácil de nós termos um encontro sobrenatural com Deus todos os dias, é se nós estivermos permitindo que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Então, antes do Senhor nos dar uma resposta específica, inédita, trazer uma revelação sobrenatural no ambiente em que nós vivemos, cada um de nós como cristãos, quando lemos a Bíblia, nós temos acesso à presença de Deus. E se temos acesso à presença de Deus, o Senhor está falando conosco. Se a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos recebendo algo que vem de Deus. E quando nós entendemos isso, essa dinâmica espiritual, a palavra abençoar significa dizer uma coisa para o teu bem, dizer algo para o teu futuro, dizer algo que te libere, que te abençoe, que te dê aval, trazer uma palavra de ânimo, trazer uma palavra de crescimento, trazer uma palavra de identidade, de segurança sobre a tua vida. Por isso eu digo que o maior e principal motivo que nós precisamos ler a Bíblia é ter uma vida abençoada, porque quando nós enchemos o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus, nós estamos enchendo a nossa vida de bênçãos de Deus. Nós estamos declarando que sobre a nossa vida a palavra do Senhor está sendo gerada e a palavra do Senhor está liberando coisas sobre nós. Quando nós dizemos que somos abençoados, estamos dizendo: alguém de mais autoridade e poder está declarando coisas a meu respeito que vão me fazer avançar e crescer. Então, as palavras de Deus são a revelação de Jesus. As palavras do Senhor, por meio da própria Bíblia, fazem crescer a presença de Deus. Mas, especialmente, precisamos ler a Bíblia para ter uma vida abençoada, uma vida, como diz a própria Bíblia, bem-aventurada, uma vida feliz, uma vida que de fato entende o seu propósito, que vence as suas dificuldades. E para isso eu quero trazer hoje um entendimento
neste primeiro episódio da série Por que Ler a Bíblia, que está no livro de Salmos, capítulo 1. E nós vamos ler aqui os 3 primeiros versículos de Salmo, e nesses versos nós vamos estar lendo aqui nessa pregação na Nova Almeida Atualizada. Talvez você tenha alguma tradução da Bíblia um pouquinho diferente, porém, nesse caso desse Salmo, é muito importante esse texto nessa tradução. Preste atenção que diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. O salmista aqui está nos falando sobre um modo de vida. O salmista está nos explicando sobre uma forma de tantas que nós podemos escolher de viver a nossa vida. E quando nós vamos confrontar a nossa forma de viver a vida com a palavra de Deus, esse salmo, em cada um dos seus 3 versículos, ele está nos dizendo 3 grandes coisas essenciais que você e eu precisamos saber para ter uma vida abençoada, para sermos bem-aventurados. Em outra tradução, esse Salmo 1:1, ao invés de dizer bem-aventurado aquele que, diz assim: abençoado é aquele que, e declara esses 3 princípios. E nesses 3 princípios, eu quero te mostrar hoje que para ter uma vida abençoada, cheia da palavra de Deus, nós precisamos saber o que evitar, nós precisamos saber a que nos dedicarmos, e nós precisamos saber quem nós somos. Diga assim comigo: eu preciso saber o que evitar, saber a que me dedicar e saber quem eu sou. Essas 3 coisas estão explicadas mediante a palavra de Deus aqui no Salmo 1. E eu tenho percebido que muitos cristãos da nossa nação vivem, às vezes, décadas da sua vida cristã, aprendendo e sabendo o que evitar. Então, os cristãos estão muito preocupados sempre sobre o que não devem fazer, o que não podem fazer, do que devem fugir. E essa preocupação é tão externalizada para as pessoas que estão ao seu redor, que quando nós vamos falar de Jesus para alguém, se nós vivemos dessa forma, as pessoas que nós aprendemos, que nós apresentamos a palavra de Deus, que nós apresentamos o evangelho a elas, normalmente tem a seguinte reação: não, mas se eu buscar a Deus, eu vou ter que deixar de fazer muita coisa. Por causa que nós temos sempre uma ênfase muito clara naquilo que nós devemos evitar. Então, por causa disso, eu vou passar um pouco rápido, mas vou precisar passar nisso, porque faz parte da vida cristã, você e eu sabermos o que nós devemos evitar, o que nós devemos não compactuar, do que nós devemos fugir. Mas eu já te adianto aqui nessa pregação, na relevância da palavra de Deus, que muitas pessoas estão botando um ponto final nisso, na sua caminhada com Deus, na sua vida cristã. Então passam anos da sua vida sabendo o que evitar, sabendo o que fugir. Mas eu te pergunto, e construindo o quê? E edificando o quê? E frutificando o quê? Ser cristão é ficar fugindo? Ser cristão é ficar evitando? Ser cristão é ter um monte de não na sua vida? Não. Porém, nós precisamos da palavra de Deus para viver essa vida abençoada de forma completa. Então, em primeiro lugar, no versículo 1, diz assim que abençoado é aquele que, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Em segundo lugar, está dizendo ali, não se detém no caminho dos pecadores. E em terceiro lugar, não se assenta na roda dos escarnecedores. Nós podemos ter diversas traduções e existem muitos sinônimos para isso, mas eu quero te trazer aqui um panorama muito simples, um panorama muito fácil de entender, do que você precisa saber que deve evitar para uma vida abençoada. Você deve evitar tudo aquilo que te afasta de Deus. Você deve evitar tudo aquilo que gera maldade, tudo aquilo que gera corrupção, tudo aquilo que gera a destruição do que você sabe que Deus tem preparado para a tua vida.
E existem muitas coisas nesse mundo, existem muitas coisas na nossa cultura, existem muitas coisas na televisão, existem muitas coisas na nossa linguagem, existem muitas coisas nas redes sociais, existem muitas coisas nos assuntos lá com os colegas de trabalho, com os colegas de escola, que nós, como cristãos, pela presença de Deus em nós, sabemos que isso não vem de Deus. Nós sabemos que isso são coisas ruins, são coisas maliciosas, são coisas pecaminosas, são coisas maldosas, são coisas de fato que fazem mal para as nossas vidas. E aí nós podemos trazer isso como sendo princípios de vida, conselhos, nós podemos traduzir isso como sendo conduta de pecado, práticas pecaminosas, e nós podemos também traduzir isso como sendo nós nos associando, fazendo parte de situações, de conversas, de eventos que vão estar denegrindo aquilo que Deus estabeleceu como correto e verdadeiro. Então não importa muito quem são os personagens, se é o ímpio, se é o pecador, se é o zombador, se é o escarnecedor, o que importa é nós entendermos que precisamos evitar 3 níveis de envolvimento com aquilo que não vem de Deus para nós. E aí o escritor bíblico aqui, por isso eu escolhi essa versão da Bíblia para ministrar essa palavra hoje, está nos explicando que nós temos 3 níveis de aprofundamento, de envolvimento nas nossas vidas com aquilo que não vem de Deus, que nós temos que evitar. O primeiro nível é a primeira frase do versículo 1, que diz assim: andar no conselho dos ímpios. Então agora traduza essa impiedade, porque isso vai ter sinônimos aí nas versões de português da Bíblia de várias formas. Traduza como sendo que você, como um cristão, como alguém que quer receber algo de Deus, você sempre tem diante de você o conselho da palavra de Deus e de homens e mulheres que têm entendido a palavra de Deus, quem sabe antes que você, e podem te dar um conselho também físico, humano, mas debaixo da palavra de Deus, dos princípios de Deus. E você tem a opção de andar debaixo de conselhos de um mundo ímpio, conselhos pecaminosos, conselhos de uma cultura mundana, de uma cultura diabólica, de uma cultura de trevas, de uma cultura de egoísmo, de uma cultura de sensualidade, de uma cultura de orgulho, de uma cultura de inveja, e qualquer outra coisa que você possa traduzir no momento da sua vida, nas oportunidades que você tem, como um conselho que não venha de Deus. Então a palavra de Deus está nos dizendo que nós precisamos aprender a discernir e desejar o conselho que vem de Deus, e não andar, mesmo que nós somos cristãos, mesmo que nós estamos andando sozinhos com a nossa família, ou cercado de pessoas que estão no mesmo propósito, nós podemos estar aqui dentro da igreja, eu posso estar aqui pregando, debaixo de um conselho de ímpio, eu posso estar aqui pregando para ganhar dinheiro para mim, eu posso estar aqui pregando para ganhar fama para mim. Se eu estiver fazendo isso, eu estou andando aparentemente cristão dentro de uma igreja, na frente de pessoas que querem buscar a Deus, mas eu estou andando minha vida, eu estou caminhando debaixo de conselho desse mundo, debaixo de conselhos dos ímpios. Então isso é uma questão muito sutil, porque às vezes você está aparentemente cristão na tua rota de vida, mas os porquês e os caminhos que você tem construído a tua vida não são conselhos da palavra de Deus, são conselhos de um mundo ímpio. Em segundo lugar, naquilo que você deve evitar, está dizendo ali: não se detém no caminho dos pecadores. Então agora aumentou o envolvimento. Subiu de nível aquilo que nós devemos evitar e devemos confrontar com a palavra de Deus. Antes eu estava diante de conselhos, e agora se eu começo a sucumbir aos conselhos, se eu começo a praticar uma cultura desse mundo, desprezando o conselho da palavra de Deus, e às vezes eu não estou desprezando de propósito, eu estou desprezando porque eu não estou recebendo esses conselhos, eu não estou indo atrás dessas vozes, eu só estou escutando vozes desse mundo. Então quando eu me envolvo em receber os conselhos, os modos de vida, os caminhos de impiedade, quando eu percebo, eu estou com uma conduta de pecado na minha vida. Aí eu já estou acostumando o meu caminhar a uma conduta de pecado.
Então está dizendo ali, uma coisa é tu andar no conselho dos ímpios, você não deve fazer isso. Se você não prestar atenção para isso, você vai estar se detendo ao caminho dos pecadores. E aí esse é o segundo grande perigo, quando nós estamos de fato começando a associar as práticas das nossas vidas às práticas de pecado, e daqui a pouco as práticas de pecado se tornam naturais. E quando vê, nós estamos sendo cristãos e cobiçosos, cristãos e mentirosos, cristãos e ciumentos, cristãos e invejosos, cristãos e sensuais, cristãos e fofoqueiros, estamos sendo cristãos e egoístas, cristãos e orgulhosos, estamos sendo cristãos que estão se detendo a um caminho de pecado. E a relevância de nós termos a palavra de Deus como um prumo em nossas vidas, como norte para as nossas vidas, é que a palavra de Deus, como nós vamos ver ao longo dessa série, ela revela o que é pecado e o que não é pecado. Porque se nós tirarmos a palavra de Deus e entrarmos dentro da religião, você pode entrar num monte de igreja aí que vai estar te apontando o dedo para você fazer e não fazer um monte de coisa que não é pecado. Que não tem a ver com ser pecado ou não ser pecado, tem a ver com a religiosidade, isso não nos interessa. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus o que é pecado, porque é o que é pecado que nos afasta de Deus, é o que é pecado que nos mata, é o que é pecado que destrói casamento, é o que é pecado é que gera problema na alma, problema no corpo, problema na existência. E aí a palavra de Deus está dizendo, se você quiser viver a tua vida agora associado a um caminho de pecado, tem mais um envolvimento agora que você precisa ligar o alerta. Quando você vê, você está habitando. E esse habitando, em algumas traduções, é se assentar numa roda dos escarnecedores. Aqui está dizendo se assentar na roda dos escarnecedores, na outra tradução da NVI diz na roda dos zombadores. Ou daqui a pouco, habitar no caminho dos pecadores. Então está trazendo um terceiro nível de envolvimento, em que eu fui do conselho para a prática de vida, para agora ser o meu ambiente de vida. Então já diz um pregador esses dias, o cristianismo está tão legal, o cristianismo está tão bonito, ser cristão está tão na moda, que as pessoas dizem assim, uau, mas que legal que é ser da igreja, que legal que é ser cristão, que bonito, que coisa mais maravilhosa, que coisa mais moderna. Eu só queria saber o seguinte, tu é tão parecido comigo que não tenho a Deus, que eu não entendi ainda por que eu preciso de Deus. Se ser cristão é tão normal, é tão parecido com a vida no mundo, eu já não estou entendendo mais por que eu preciso me converter. Porque daí nós estamos nos assentando na roda dos zombadores. Não está mais fazendo diferença. E existem aí uns pregadores idiotas ao longo da nossa nação e pelo mundo afora, desprezando o pecado e trazendo o perdão como absoluto e incondicional, no sentido de que as pessoas nem sequer mais evitam a aparência do mal nas suas vidas. Então, quando nós aprendemos isso, nós percebemos que a Bíblia já nos ensina que existem pessoas que fazem parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo, que fazem parte do povo de Deus, que estão seguindo conselhos ímpios. Que existem pessoas que fazem parte do povo de Deus, que estão caminhando em caminhos de pecado. E que mais tristemente existem pessoas que fazem parte do povo de Deus e que estão assentados em rodas de zombaria e de pecado e achando isso normal. E nós como igreja precisamos transformar a nossa sociedade e não esquecer do preço que foi pago na cruz para destruir todas as obras do diabo. E não esquecer que o Senhor Jesus nos ensinou, não importa se nós expulsamos demônios, curamos enfermos ou declaramos que vamos à igreja, se não fizermos a vontade de Deus nas nossas vidas, nós não temos parte com Ele. Nós podemos nos decepcionar quando estivermos diante do Senhor e Ele nos disser, eu não te conheço, eu não sei quem tu é. Porque só quem faz a vontade do meu Pai, de fato, tem parte nesse reino. Então, o cristianismo precisa ser levado mais a sério. A palavra de Deus precisa ser encarada como um manual de vida. E aí que o Senhor está nos ensinando aqui em Salmos capítulo 1, não apenas a entender uma vida que fica brigando sobre o que fazer, o que não fazer, que fica ali naquele conflito do que evitar e do que não evitar, do que de fato com quem se misturar, com quem conversar, e nós às vezes ficamos assim sem produzir muita coisa, porque não avançamos na palavra de Deus.
Então, por que eu preciso ler a Bíblia? Eu preciso ler a Bíblia porque a Bíblia, ela não me mostra apenas o que evitar. A Bíblia agora me mostra também o que eu devo me dedicar. E esse é o versículo 2, quando diz assim a palavra de Deus: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então agora nós vamos avançar nessa nossa resposta de hoje para uma vida abençoada. Você precisa saber o que evitar. Então vamos para o caminho inverso. Talvez você está em rodas de zombaria, achando que isso era normal. Comece a se afastar desses ambientes, comece a se posicionar, comece a declarar quem você é diante das pessoas, diante do mundo espiritual. Comece a purificar esses lábios impuros, comece a purificar essa mente maldosa, começa a transformar a tua realidade. E quem sabe nós podemos entender que agora não, eu não estou mais nesse patamar, eu estou ainda com algumas condutas de pecado que eu preciso vencer. Preciso da palavra de Deus para vencer. Agora eu estou apenas diante de conselhos ímpios que eu preciso perceber da palavra de Deus. Eu não sei em qual estágio da caminhada com Jesus você está hoje, mas o segredo para vencer o conselho dos ímpios, a conduta de pecado e as rodas habitar no meio da zombaria, o segredo para vencer não é um manual de pode, não pode. O segredo para vencer é você ser encharcado pela palavra de Deus. Porque mais do que saber o que evitar, agora nós precisamos aprender o que eu devo me dedicar. Saber a que disciplinar e dedicar, envolver a minha vida. Então no versículo 2 está dizendo, antes disso, mais importante do que isso, o meu prazer, o teu prazer, o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa prioridade deve estar na lei do Senhor. E quando nós falamos aqui na lei do Senhor, nós estamos falando de um texto de Salmos que está escrito muitos séculos antes de Jesus vir. Então eu tomo a liberdade hoje de estender essa palavra e dizer, o seu prazer está na palavra do Senhor. O seu prazer está na Bíblia. O seu prazer está em compreender, em buscar, em priorizar, em receber, em permitir que Deus fale comigo por meio da sua palavra. E aí nós estamos aprendendo aqui coisas muito preciosas e ao mesmo tempo tão simples da palavra de Deus, que diz assim, ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então aqui nós entramos na primeira maior relevância de uma vida abençoada e uma vida que lê a Bíblia. Uma vida abençoada conectada a uma vida que tem sede da palavra de Deus. Por que isso é relevante? Porque o salmista está nos ensinando que nós precisamos aprender a ter prazer na palavra de Deus. E quando eu digo ter prazer na palavra de Deus, eu digo, você precisa ter a tua Bíblia. Você precisa ter a tua Bíblia. Vá atrás, economize, faça algo. Tenha a tua Bíblia. Tenha uma Bíblia para chamar de tua. Honre a tua Bíblia, sublinhe a tua Bíblia, anote na tua Bíblia. Tenha uma versão da Bíblia que você compreende. Talvez você consiga compreender uma versão da Bíblia um pouco mais formal, como, por exemplo, a Nova Almeida atualizada, ou então a Nova Versão Internacional, que traz um texto um pouco mais profundo, que traz princípios um pouco mais complexos para todas as áreas da vida. Mas talvez você não tenha o hábito de leitura, talvez você tenha dificuldade de entender, de interpretar, de ler algo. Então eu te recomendo, compre uma Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma linguagem mais informal, uma linguagem mais comum, que vai te trazer princípios um pouco mais superficiais, mas que você vai entender de primeira, para depois poder avançar numa leitura um pouco mais complexa. Então, te preocupa em ter uma Bíblia, numa versão, numa tradução que você entende, que você compreende aquilo que está escrito. Em primeiro lugar, isso quer dizer que nós queremos desenvolver alegria pela palavra de Deus, paixão pela palavra de Deus, sede pela palavra de Deus. Olhe para a tua Bíblia como algo raro. Olhe para a tua Bíblia como o livro mais precioso que você poderia ter. Felizmente, esse é um dos livros mais baratos do mundo.
pelo tamanho que ele é e o valor que ele é. Mas isso é o resultado dos esforços de tantos e tantos líderes cristãos e editores cristãos que querem fazer difundir a palavra de Deus. Contudo, essa rápida difusão e comercialização barata da palavra de Deus, às vezes nos faz pensar que um livro de R$ 200 que está na cabeceira da nossa cama é mais importante do que a palavra do Senhor. Tu imagina que o livro que nós temos aqui como revelação da palavra de Deus é um livro sobrenatural, é um livro vivo, é um livro poderoso, é um livro que o Senhor nosso Deus libera milagres. Mais importante do que qualquer livro que você possa ler, é você ler a tua Bíblia. Então, se você está lendo um livro e não leu a tua Bíblia ainda, pare de ler o livro que você está lendo e leia a Bíblia. E priorize e queira desenvolver paixão pela tua Bíblia. Veja a tua Bíblia como algo raro, como algo sobrenatural, como um presente de Deus para ti. Imagine quantas pessoas perderam a vida e perdem até hoje por causa da palavra de Deus. Quantas pessoas quiseram acessar a Bíblia e não podiam porque estava escrito em grego, estava escrito em hebraico, estava escrito em latim. Quantos e quantos séculos da história da humanidade as pessoas não tinham acesso à alfabetização e ansiavam entender como Deus se revelava na sua palavra, como Deus tinha orientação para a sua vida. E agora nós temos acesso fácil, barato e irrisório à palavra de Deus e estamos desprezando. Tem um aplicativo aí no teu celular, tenha, acesse em todos os momentos, carregue no teu bolso a tua Bíblia. Quando você tem um intervalo, quando você está em um momento de poder ler algo, quando você está no ônibus, quando está no Uber, aproveite o teu tempo livre, faça um desafio a você mesmo, dedique tanto tempo à Bíblia como você dedica às redes sociais. Faça um desafio para você mesmo, não estou nem dizendo para você parar de fazer uma coisa para fazer outra. Cronometre quanto tempo você fica no joguinho do celular e aí dedica a mesma porção de tempo para Deus e para a sua palavra na tua vida. Faz um teste e veja como você vai ser mais abençoado, como o teu coração vai estar mais leve, como você vai ter sabedoria para resolver os problemas, como você vai dominar o teu temperamento, como você vai ser uma pessoa mais equilibrada, como as coisas vão começar a se encaixar e dar certo. Porque a palavra de Deus está dizendo, não é apenas prazer nisso, não é apenas gostar da Bíblia, mas é querer também agora meditar nela dia e noite. O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita quando, gente? Dia e noite. E o que é um cristão meditar na palavra de Deus dia e noite? Começa por conhecer a palavra de Deus. Então você precisa ler a Bíblia. Talvez você tenha muita dificuldade de ler. Peça para o neto ler para você, peça para o filho ler para você, peça para a esposa ler para você, mas receba a palavra de Deus sobre você. Receba a revelação de Deus sobre você. E aí, uma vez que você leu, escutou, recebeu a palavra de Deus, o que envolve meditar? Meditar na palavra de Deus envolve compreender. Envolve querer entender o que está sendo lido. Então eu te recomendo, comece a ler a tua Bíblia pelo Novo Testamento. E leia em sequência, não leia aleatoriamente. Porque se você ler a tua Bíblia aleatoriamente, você não vai entender do que está falando ali, você não vai entender o contexto. Leia livros completos da Bíblia, tem tantas cartas pequenininhas no Novo Testamento para a igreja do Senhor. Leia um livro completo. Se você não entendeu, volte um pouquinho. Leia de novo, compreenda, assimile, vê devagar a pontuação, o jeito como você está lendo a palavra de Deus. Queira que Deus fale contigo em cada detalhe. Depois que você lê o Novo Testamento, comece a ler o Antigo Testamento desde o início. Leia como uma história. Leia como uma história contínua, como uma revelação de Deus à humanidade. Conecte os personagens, volta um pouquinho. Às vezes eu estava lendo a Bíblia uma vez com um desespero de terminar ela, e quando eu vi eu não estava aprendendo nada. Quando eu vi eu não estava recebendo nada. Achando que ler a Bíblia era um ritual sobrenatural, que se eu corresse os olhos ali, milagrosamente as coisas iam dar certo na minha vida.
Então queira compreender. Ler, escutar, compreender. Após você ler, escutar e compreender, agora queira meditar, raciocinar, refletir o que Deus pode estar falando comigo hoje. O que Deus pode estar trazendo respostas para mim hoje. O que essa história de Moisés tem a ver com a história do Diego? O que essa história de Israel tem a ver com a história do Brasil? O que Deus pode estar falando comigo? Senhor, fala comigo hoje. Deus, me dá uma resposta por meio da tua palavra. Aí você mescla a tua leitura bíblica com a tua oração, com o teu coração preocupado em entender, com o teu coração preocupado em receber algo novo, em ter uma resposta, dizer, Senhor, eu estou angustiado, eu estou aflito hoje, eu li essa palavra, fala comigo por meio da tua palavra, e você vai buscar, você vai ficar meditando, você vai estar lavando a louça e estar pensando em Deus. Deus, fala comigo. Senhor, eu vi aquela história hoje lá de Raquel, Pai, fala comigo. Vai estar lá trocando a fralda da criança e lembrando de Jesus, vai estar dirigindo no trânsito e querendo receber algo. Senhor, te revela a mim, traga algo. Eu vou escutar uma pregação, quem sabe Deus fala comigo agora. Então tu vai encharcando a tua vida da palavra de Deus. E agora eu quero te fazer mais alguns desafios. Meditar na palavra de Deus dia e noite. Quantos de nós conversamos como marido e mulher sobre a Bíblia? Quando você conversa com o teu esposo, com a tua esposa sobre a Bíblia? Conversa com os teus colegas sobre a Bíblia. Conversa com os teus amigos sobre a Bíblia. Conversa com os teus filhos sobre a Bíblia. Tire princípios bíblicos para ilustrar aquilo que você precisa fazer e resolver. Para falar da notícia que aconteceu. Comece a entender esse dia e noite. O Senhor ensinou o povo de Israel a que os pais ensinassem os filhos a sua palavra, a sua lei, os seus mandamentos. Então ele dizia assim, coloca isso na mão direita amarrado, coloca na testa amarrado, escreve nos batentes das portas, fala dos meus mandamentos quando teu filho deitar, fala quando teu filho levantar, fala quando estiver no campo, fala quando estiver no trabalho, fala quando estiver na mesa. O Senhor estava provocando que a sua palavra, os seus princípios, a sua cultura, fosse o assunto principal do seu povo. A sua palavra estivesse na mente do seu povo. Pensa comigo agora sobre o que você conversa. Pensa comigo. O que você conversa no teu dia? Você conversa o quê? Conversa sobre o tempo? Conversa sobre o Grêmio? Conversa sobre o Internacional? Você conversa sobre futebol? Conversa sobre o famoso que fez não sei o quê, que falou não sei o quê? Fala do Lula e do Bolsonaro 10 vezes mais do que de Jesus durante o dia? Conversa sobre o quê? Quais são os teus assuntos? Conversa sobre como é que faz o arroz? Conversa sobre a carne? Conversa sobre a padaria? Fala mal do vizinho? Fala mal da sogra? A gente está sempre falando, a gente está sempre se comunicando, a gente está sempre se relacionando. Qual é o meu desafio para um cristão viver uma vida abençoada? Fale sobre Deus. Fale sobre princípios. Fale sobre honestidade. Fale sobre verdade. Fale sobre família. Fale sobre casamento. Fale sobre honra. Fale da tua igreja. Fale das coisas que você aprendeu. Fale de um exemplo que aconteceu contigo. Fale sobre você, o que você está orando. Você tem amigos da igreja? Você conversa com os teus amigos da igreja sobre o que você está orando, o que você está sonhando, o que Deus já falou contigo. Fale da experiência que você teve no encontro com Deus. Fale como é que foi a sua célula. Encha a tua mente dia e noite da palavra de Deus. Uau. E aí nós vamos para a terceira resposta. Por que ler a Bíblia tem a ver com ter uma vida abençoada? Porque a Bíblia muda quem você é. A Bíblia muda quem eu sou. A palavra de Deus em nós vai nos mudando, vai nos transformando. Quando Jesus cresce em nós com a sua palavra, nós agora nos tornamos uma nova criatura. Diz o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, não sou mais eu quem vivo, Cristo é quem vive em mim. Diz João, quando avistou Jesus, em João capítulo 3, versículo 30, que ele cresça e que eu diminua. Então, conforme a palavra de Deus vai crescendo, você vai se tornando uma nova pessoa. Então, olha só a transformação aqui. O salmista está dizendo, é povo de Deus, ok, mas tem povo de Deus que está debaixo de conselho de ímpio.
Tem povo de Deus que está vivendo uma vida toda com conduta de pecado. Tem povo de Deus que está perdido no meio da roda dos zombadores. Mas ele está dizendo, tem povo de Deus que despreza isso. E ao contrário disso, está se dedicando à palavra de Deus. Está meditando na palavra de Deus. Está recebendo a palavra de Deus. Está conversando, está compreendendo. Está usando a palavra de Deus como sendo o seu maior prazer, o centro da sua vida. E essas pessoas do povo de Deus se tornam uma nova pessoa. Então agora, depois de saber o que você não deve fazer, saber a que você deve se dedicar, deixa eu te dizer, nós precisamos saber quem nós nos tornamos com a palavra de Deus. E aí está no versículo 3, que diz assim, esse que o seu prazer está na lei do Senhor, esse que medita na sua lei dia e noite, esse que se importa com a palavra de Deus, ele olha a identidade aqui, olha a transformação aqui, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Versículo 3, coloca para nós o telão. Como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha, e tudo que ele faz prospera. Isso é uma vida abençoada. Olha, quem nós nos tornamos quando nós simplesmente decidimos dedicar nossa vida para a palavra de Deus. Olha isso. Olha a simplicidade, a grandeza e o milagre nisso. Quem nós nos tornamos? Nós não somos aqueles mais que ficam confusos, conselho dos ímpios, conselho de Deus, meu Deus, e esse mundo, e está tudo difícil. Não somos mais aquele que fica lá imitando a conduta do pecador. Não somos mais aquele que nem percebe, como Pedro estava lá na roda dos zombadores, negando quem Jesus era. Mas agora nos tornamos uma nova pessoa. Nós somos alguém enraizado a uma fonte de vida, a uma fonte que jorra. Nós somos enraizados junto às águas. Palavra de Deus que afirma que diante de Deus, como no seu trono, fluem águas, flui vida. O Senhor Jesus nos ensina no livro de João que a sua palavra é vida, é como fonte de vida, jorra. E aí nós aprendemos, nos tornamos alguém enraizado numa fonte de vida, numa fonte de bênçãos. E o que acontece com essa pessoa? Agora é só consequência. Percebe comigo? É só consequência. Tu não te esforça para isso. Tu não luta por isso. Tu luta para que o teu prazer esteja na presença e na palavra de Deus. Tu luta para meditar na palavra de Deus dia e noite. Tu luta para te envolver com aquilo que vem de Deus para ti. Agora olha a consequência de quem tu te torna. Em primeiro lugar, simplesmente tu frutifica no tempo certo. Dá fruto no tempo certo. Tu segue a tua vida, tu segue dia após dia, tu segue vivendo, segue trabalhando, e o fruto vem. E o fruto acontece. E tu começa a colher. E começa a acontecer um monte de coisa. E não importa se tem seca ao redor, não importa se tem temporal ao redor, não importa se o sol está torrando as plantas ao redor, tu está junto ao ribeiro de águas, tu está enraizado, tu está bem. E tu está frutificando quando tem que frutificar. As coisas dão certo na hora que tem que dar certo. Tu não anda mais ansioso. Tu confia, tu simplesmente vive, desfruta. A graça de Deus é liberada sobre a tua vida e o fruto vem. E o fruto acontece. Segundo lugar, as tuas folhas não murcham. Coloca o versículo 3 de novo para nós. Aquele que é agora enraizado, dá fruto no tempo certo. Segundo lugar, as suas folhas não cairão. Mas mais do que isso, diz em outras traduções da Bíblia, as suas folhas não murcham. Então você não é mais uma pessoa inconstante. Você não é mais aquela pessoa que está toda hora para baixo. Você não perde mais a tua paz por qualquer coisa. Você não é uma pessoa que está sempre lutando com as tuas emoções. Você não é uma pessoa que desiste, que desanima. Você não é uma pessoa mais agora que fica vazia, que não sabe as respostas. O fruto vem acontecendo e tu está sempre bem. As tuas folhas não murcham mais. Está sempre vivo. Está sempre frondoso, está sempre exuberante, está sempre com o brilho no olho, está sempre sabendo que o Senhor está contigo. Isso é resultado, não te esforça para isso, isso é colheita. É colheita da palavra de Deus. E por último,
tudo que você faz, prospera. Tudo que você faz, dá certo. Tudo que você coloca a tua mão, se torna algo abençoado. Eu posso dizer para você que eu tenho dedicado muitos e muitos anos da minha vida à palavra de Deus, e poderia ter feito mais. Poderia ter me dedicado mais. E o Senhor leva toda a glória pelo sucesso e pela prosperidade na minha vida. Eu não sou uma pessoa riquíssima, eu não sou uma pessoa que tem mais experiência do que os outros que estão aqui dentro, eu não sou uma pessoa diferente dos outros na essência e no projeto de Deus, mas eu posso dizer, o meu casamento dá certo. Eu posso dizer, eu tenho saúde. Eu posso dizer, o meu dinheiro sobra. Eu posso dizer, os meus projetos de futuro acontecem. Eu posso dizer, eu realizo meus sonhos. Eu posso te dizer isso hoje. E eu te digo isso hoje como fruto de uma vida com Deus. E não como um esforço exagerado para fazer as coisas acontecer, custe o que custar. Esse é o fruto de quem você é, mergulhado na palavra de Deus. Aquele que medita na lei do Senhor, aquele que tem prazer, aquele que entende o tesouro da palavra de Deus, se torna alguém enraizado, se torna alguém que o fruto vem, se torna alguém que a folha não murcha, se torna alguém que tudo que faz acontece, é bem sucedido, todos os seus projetos são bons projetos, porque não vem dele, estão enraizados na fonte de vida, no autor da vida, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Por isso eu te digo hoje, vamos iniciar essa série resgatando a relevância e a importância da palavra de Deus. E eu declaro que você precisa entender e você vai viver por meio da palavra de Deus. E termino essa noite com Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus estava 40 dias em jejum no deserto, e o diabo chega diante dele e tenta a necessidade física dele, mas Deus havia dito para que ele estivesse em jejum. O Espírito Santo havia dito para que ele fizesse jejum. E Jesus nos ensina que se vive por meio da palavra. Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas, e agora eu posso conjecturar aqui, o homem viverá da palavra que procede da boca de Deus. Então que a palavra de Deus não seja uma massagem na tua dor, que a palavra de Deus não seja uma poesia aos teus ouvidos, que a palavra de Deus não seja sonífero para você. Tem gente que pega a Bíblia como sonífero, né? Eu estou sem sono, o que eu vou fazer para dormir? Vou ler um salmo para dormir. A palavra de Deus seja a bússola na tua vida, e assim eu te asseguro que você viverá uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida frondosa, uma vida frutífera.